Amém. Bom dia para todos, a paz do Senhor Jesus. Que é a irmã Luzia, mais uma vez, nesta manhã, para trazer aos seus corações a palavra de Deus, a única que pode nos abençoar, que pode nos guardar, que pode nos livrar de todo o mal. Estou aqui para falar sobre uma escolha. O que nós estamos escolhendo hoje para nossa vida? Vamos pensar. Temos que pensar porque estamos vivendo tempos difíceis. Tempos onde o cerco de Deus está se fechando sobre a humanidade. E eu quero falar sobre duas passagens na Bíblia Sagrada que nos fala sobre escolhas. Que tipo de escolhas estamos fazendo para a nossa vida? Vida eterna ou morte eterna? Vamos pensar nisso, né? E eu quero aqui trazer para o coração dos que estão me ouvindo alguma explicação ou algumas explicações sobre a vida e a morte. Já que nós estamos vivendo em tempos em que muitas pessoas estão partindo. Muitos estão deixando esta vida terrena para um outro plano. Que plano nós estamos nos permitindo ir? Os planos de Deus ou os planos de Satanás, do inimigo? Vamos pensar. Eu quero agradecer a Deus por tudo, por me permitir estar aqui com todos vocês. E dar graça pela vida de todos. Eu quero falar um pouco hoje sobre a origem do homem, porque os homens atualmente estão querendo se colocar na posição de Deus. Estão querendo fazer aquilo que só cabe a Deus fazer. Porque foi Deus quem nos criou. Foi Ele que nos deu a vida. Então só Ele tem o direito de tirar a vida. Mas há muitos anos, há muitos tempos, que o homem vem tentando se colocar no lugar de Deus. E isto tem entristecido o coração de Deus. Isso tem levado a Deus a se irar contra esta terra. Então, meus amados, vamos pensar, vamos entregar as nossas vidas, os nossos corações, nossos pensamentos nas mãos do Senhor, para que Ele possa cuidar da nossa vida, da nossa alma. Porque Jesus, meus amados, Ele veio e morreu para nos dar vida e vida eterna. Eu quero ler um versículo aqui na Bíblia Sagrada que fala sobre a origem do homem. Qual a importância que o homem tem? Qual a importância que o homem tem sem Deus? Eu quero mostrar um pouco aqui para os irmãos.
para todos aqueles que estão me ouvindo, seja você homem, mulher, adolescente, não importa. Importa que você tenha um ouvido e tenha uma consciência e está ouvindo a voz de Deus através da irmã Luzia. Então, antes de ler esse versículo, quero te pedir que se inscreva no meu canal, que ative o sininho, para que você me permita continuar fazendo os vídeos, para que as pessoas possam escutar e se achegar mais a Deus. Eu estarei agora lendo uma passagem que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, no verso 7, quando Deus fala sobre a formação do homem. Aqui nós vamos enxergar um pouco do valor que o homem tem sem Deus. Estarei lendo aqui para que os irmãos possam observar. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Meus amados, o homem sem Deus não é nada. Vou te dizer por quê. Porque o homem só se movimenta para fazer alguma coisa porque Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem sem Deus não tem vida. Se Deus não tivesse formado o homem e soprado nas narinas do homem o seu próprio fôlego, o homem não seria nada. Então, meus amados, veja que sem Deus, sem o fôlego de Deus, nesse corpo que se movimenta de um lado para o outro, sem o fôlego de vida que Deus te deu, você não significa nada. Nós não somos nada. Somos completamente dependentes de Deus para nos movimentar de um lado para o outro, para conseguir conquistar alguma coisa. Estamos debaixo das mãos de Deus, do fôlego de vida que Ele nos deu. Então só estamos vivos, meus amados, porque Deus nos permite estar. Porque quando Ele não quer, nós não sobrevivemos. Quando Ele não quer que nós vivamos nessa terra aqui, Ele nos tira. Ele tira o fôlego que um dia Ele te deu, que um dia Ele me deu, que nos faz ser alguma coisa. Então, meus amados, o homem sem Deus, ele não tem valor nenhum. Não tem valor. Porque ele é completamente dependente de Deus para ter o seu valor. Você que ainda está de pé, que não se converteu ainda a Cristo, faça isso. Porque o homem, o Adão, ele pecou e ele trouxe para este mundo, para esta terra, a morte. Então, meus amados, sem Jesus, não temos valor nenhum. Porque todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Que valor teríamos?
se Jesus não viesse para nos salvar? Que valor teríamos? Porque não estamos falando de uma morte material, simplesmente. Estamos falando de uma morte eterna. O que adianta o homem ter a vida comum, uma vida de pecado, sem Deus? Se o próprio Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória dele, que valor teríamos sem a nossa salvação? Que valor teríamos? Nenhum. Não teríamos valor nenhum. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E aquele fôlego de vida que ele nos deu lá no início, no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, esse fôlego de vida, ele permanece. Porque, apesar do homem ter caído no pecado, Deus teve misericórdia do homem. E Deus fez outro plano. Desde o início, Deus fez um outro plano para a vida do homem, que foi o plano de salvação da alma. Nós vemos lá no livro, lá atrás também, falar sobre Noé. Noé foi um homem muito importante para Deus, porque depois da terra ser toda destruída com água, Deus fez um novo plano de salvação para o ser humano. E a vida de Noé foi muito importante nesse plano de salvação. Porque através da família de Noé, veio outra geração, nasceu uma outra geração que não seria salva se Deus não tivesse misericórdia. Em toda a Bíblia Sagrada, o Senhor vem fazendo planos e vem falando. Quando Abraão levou seu filho para ser imolado, Jesus já estava ali. Lá no livro de Isaías, quando fala sobre a morte de Cristo, aquele que seria moído, ali fala sobre Jesus, sobre a salvação também. São pontos que vêm nos apontando a salvação, vem nos mostrando o que Jesus faria por nós. Então, meus amados, vamos pensar que sem Deus nós nada somos. Não temos valor nenhum. Que valor nós teremos se formos para o inferno? Não teremos nenhum valor para Deus. E sim para o inimigo, para o diabo. E ele está bramando feito um leão, procurando a quem tragar. Eu li aqui para vocês sobre a formação do homem, do pó da terra, e o fôlego que deu a vida ao homem. O homem, sem Deus, seria simplesmente um boneco de barro. Seria terra. Seria pó. Por isso Deus está falando que do pó nós viemos e para o pó tornaremos. Agora, temos que pensar na alma, naquilo que só pertence a Deus. É nessa que nós temos que pensar. E eu quero ir agora para um outro capítulo da Bíblia Sagrada, que vai falar um pouco sobre a morte e a ressurreição.
Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você serve a Deus e você ama servir a Deus e outras pessoas, elas debocham da sua vida espiritual, não se importem. Não se importem. Quero passar para vocês aqui um capítulo da Bíblia que fortalece a sua vida espiritual, para que você não se permita sair da presença de Deus por alguma coisa dita por alguém que falou para te tirar da presença de Deus, para te afastar. Eu quero passar para você 2 de Pedro, capítulo 3. Leia todo esse capítulo para que você possa fortalecer a sua fé e não permitir que ninguém, que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estarei lendo mais alguns versículos da Bíblia que vai nos ajudar a entender o porquê Jesus falou tanto sobre o inferno e sobre a sua salvação, usando homens, profetas, abençoados por Deus. Se você é um desses, um profeta, uma mulher de Deus, permaneça nesse caminho. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Porque o ser humano pode ser falho. Mas o nosso Deus, ele nunca falha. Então, se por um acaso falamos alguma coisa que achamos que era de Deus, mas não era, meus amados, não desistam. Continue buscando a presença de Deus, de um Deus único, um Deus verdadeiro. Peça o Espírito Santo de Deus para te esclarecer. Mas não deixe que a sua fé esmoreça por causa disso. Porque a nossa carne, ela é fraca. Por isso nós temos que estar sempre ligado com Deus. Sempre na presença de Deus, fugindo do pecado, da aparência do mal, que pode nos afastar da presença do Senhor. Eu estarei lendo aqui sobre alguma coisa que fala sobre a vida e a morte. E aqui, meus amados, nesse capítulo aqui da Bíblia Sagrada, eu quero perguntar a você, qual é a sua escolha? Faça a sua escolha. É céu ou inferno? Nós temos que escolher. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ficar na metade. Nós temos que ter uma escolha. Ou é Jesus, ou é o inimigo. Vamos pensar. Se nós vamos para o lado do mundo, se nós vamos para o lado do pecado, nos aproximamos do diabo. Se vamos para o lado de Jesus, das coisas que é para a glória de Deus, fazer a vontade de Jesus, nos aproximamos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem Jesus, você não vai ver a Deus. Você não verá a face de Deus. Então, meus amados, se você tem o desejo no coração de um dia ter um encontro com Cristo,
um encontro com Deus, fuja do mal, fuja do pecado e se converta a Cristo. Porque aqui eu vou falar de duas pessoas. Uma que era convertida a Deus e outra que não era convertida a Deus. Então, essas duas pessoas fizeram uma escolha. Porque, meus amados, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus quer que todos se salvem. Ele amou o mundo de tal maneira, amou as pessoas de tal maneira, que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos salvar. João 3,16. Entendeu? Então vamos buscar a presença de Deus, para que para que Deus não tenha que escolher o que fazer conosco. Porque quando você não escolhe, não faz a sua escolha, o próprio Deus, na sua infinita justiça, Ele vai escolher por você. Então pense nisso. Se o caminho é Cristo, se Ele é o caminho, a verdade e a vida para chegar a Deus, e eu quero chegar a Deus, então eu tenho que ter Jesus no meu coração. E não é por força nem por violência, não, que eu tenho que ter Jesus, não. Eu tenho que ter Jesus porque eu amo, porque eu tenho prazer de estar na presença dEle. Então, meus amados, eu vou apresentar. Você já deve conhecer essa passagem. Você que é cristão deve conhecer essa passagem. E nessa passagem, eles tiveram que fazer uma escolha. E cada um vai apresentar o que aconteceu com a vida deles depois da escolha que fizeram. Estarei lendo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, as feridas. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então, meus amados, nós estamos falando de duas pessoas. Estamos falando de um homem muito simples e estamos falando de um homem muito rico. Os dois se conheciam, porque a palavra de Deus aqui, ela está dizendo que havia um homem muito rico e havia um homem muito pobre. E esse pobre, ele ficava na porta da casa do rico. Ele ficava lá, esperando que as migalhas caíssem da mesa do rico para que ele pudesse se alimentar. Meus amados, eu creio que o rico, ele deve ter ouvido falar de Deus. Porque se o pobre estava
à beira da mesa para comer as migalhas que caíam da mesa do rico, então eles se conheciam. E eu creio que esse pobre deve ter falado muito de Deus para o rico. Só que o rico não quis ouvir. E ele estava fazendo uma escolha. Tanto estava fazendo uma escolha, e eles eram conhecidos um do outro, que os dois morreram no mesmo tempo. E olha a diferença, meus amados. Um foi levado pelos anjos. Deus não olha a sua condição. Deus não olha se você é pobre, se você é rico. Entendeu? Se você é um mendigo. Deus não olha a condição material para a salvação. Deus, Ele quer te salvar se você se converter. Então Ele não olha a sua condição. Ele não olhou aqui a condição do rico nem do pobre. Eles tiveram uma escolha. Eu vou mostrar para os irmãos que aqui há duas situações: há céu e inferno. Então houve uma escolha. Eu vou falar para os irmãos aqui no versículos qual foi a escolha que fizeram, mas eles se conheciam. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio. O rico levantou os olhos e viu. A palavra diz que ele viu. Não sei de que forma ele viu, mas a palavra de Deus diz que ele viu Lázaro no seio de Abraão. Então, clamando, em sofrimento, clamando, não espere, meu irmão, você chegar nessa condição de ter que ir lá do inferno clamar por alguma coisa. Meus amados, antes que partam dessa vida, aceite Jesus no seu coração. Converta-se do seu pecado, seus maus caminhos, para que o Senhor possa também te salvar. Clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele estava pedindo ao pai Abraão que tivesse misericórdia dele. Tenha misericórdia de mim. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus amados, o rico pediu a Abraão que permitisse que Lázaro botasse o dedo na água, encostasse na língua dele, porque o lugar onde ele estava era um lugar de chamas. Não sou eu que estou falando, meus amados. É a palavra de Deus que está falando. Que o lugar onde aquele homem estava era um lugar de chamas, um lugar de tormenta, um lugar de sofrimento.
Não estou falando isso, meus amados, para que você tenha medo. Estou falando isso para que você tenha temor a Deus. Porque não tem ninguém que possa te lançar lá, a não ser o próprio Deus. O diabo, ele vai fazer tudo para te levar para lá. Mas você tem que temer aquele que pode te lançar lá. Porque aqui, meus amados, o rico está pedindo por misericórdia. E não há mais misericórdia. Deus agora está cumprindo a sua justiça. A justiça de Deus, ela é uma justiça verdadeira, é santa. Ele não quer te lançar lá, mas ele não pode permitir que o pecado entre no céu. Então, meus amados, se você almeja um dia estar com Deus, com Jesus Cristo, na glória dele, afaste-se do pecado. Separe-se para Deus. Separe-se para Cristo. Valorize o sacrifício de Cristo. Se você acredita que o sacrifício dele é verdadeiro, valorize esse sacrifício. Permita que ele possa te salvar. Porque, meus amados, nós temos o livre arbítrio que Deus nos deu para fazermos uma escolha. Nós temos essa liberdade. Só, meus amados, que se partirmos daqui sem Cristo na nossa vida para nos salvar, você vai deparar com o juízo de Deus. Depois daqui, da sua partida, ou do seu arrebatamento, não sei, você vai estar de frente com o juízo de Deus. Pense nisso. Não precisa ter medo de Jesus. Jesus não quer que você tenha medo dele. Quando ele fala que ele quer te salvar, que é para você fugir da aparência do mal, fugir do pecado, ele fala isso porque ele te ama. Ele te ama. Por isso, ele fala todas essas coisas. E ele, o nosso Deus, ele deu a Lázaro e deu ao rico uma chance de escolher entre Deus, entre o julgamento de Deus e a liberdade de escolha. Vamos pensar. Vamos nos permitir ser salvos. Eu quero aqui encerrar esse vídeo pedindo a você que pense bastante. Deus está falando com a terra. Deus está falando o tempo todo com a terra, através dos sinais. Leia os sinais. Lucas, capítulo 21 em diante. Mostra os sinais. Se você tiver curiosidade,
busque os sinais e aceite a Cristo no seu coração. Converta-se do seu mau caminho ou dos seus maus caminhos. E o Senhor te dará a salvação da sua alma eternamente. Glória a Deus! Já pensou, meus amados? Morar no céu com Cristo eternamente. Eu já penso nisso aqui, meus amados. Eu não penso só quando chegar lá. Eu penso aqui. Por isso, se eu não consigo, eu tento fazer de tudo que eu posso para agradar o coração de Deus. Agora eu quero orar e agradecer por vocês terem me ouvido, por vocês terem permitido saber um pouco, mais um pouquinho, da palavra de Deus, através da irmã Luzia, através do próprio Deus e da sua palavra. Muito obrigado. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, graças te dou, ó Pai, porque o Senhor tem nos mostrado, ó Pai, os sinais, ó Pai, e nós lhe somos gratos, ó Pai, porque nós estamos conhecendo, ó Pai, que está próxima a sua vinda, através dos sinais que o Senhor disse que nos revelaria, e o Senhor está cumprindo as suas promessas, ó Pai, está cumprindo a tua palavra, ó Pai. Deus amado, eu quero entregar agora, ó Pai, esses governantes, Senhor, os pensamentos, a mente, Senhor, as consciências, ó Pai. Senhor Deus, não permita que a sua casa, que as casas de oração, ó Pai, sejam fechadas, ó Pai, aonde o povo vai buscar, ó Pai, um consolo, aonde o povo, ó Pai, vai conversar, ó Pai, e tentar, ó Pai amado, afastar as coisas ruins de suas vidas, ó Pai. Senhor Deus, toca no coração desses governantes, ó Pai, e que eles possam, Senhor, trabalhar a seu favor, ó Pai, porque, Deus amado, o Senhor diz na tua palavra para orarmos pelos governantes, ó Pai. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por ter nos revelado, por estar nos revelando a tua palavra. Em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém.